Características gerais das gimnospermas. Esse termo, gimnosperma, vem do grego, que gimos significa nu e esperma significa semente. Então, no caso, são plantas com sementes nuas desprovidas de frutos. São divididas em 4 filos. A primeira, que são as coníferas. Abrigam cerca de 550 espécies, contidas em cerca de 50 gêneros. Habitam principalmente regiões temperadas. A conífera mais conhecida é o pinheiro, do gênero Pinus. A espécie mais numerosa é a sequoia, que são árvores gigantescas, podendo ter de 80 a 115 metros de altura e 50 de espessura. Outras coníferas bem conhecidas são os cipestres e as araucárias. Morfologia. As folhas das coníferas normalmente são finas e longas, em formato de agulha. Algumas são escamiformes. As folhas das coníferas não caem no inverno e mantêm-se sempre verdes. Adaptadas ao frio e a grandes altitudes, as coníferas habitam vastas regiões do norte da América do Norte, formando extensas florestas. No Brasil, encontramos a araucária angustifólio, conhecida também como pinheiro do Paraná, que se concentra mais ao sul do país. No segundo grupo, nós temos as cicadófitas, que são plantas semelhantes às palmeiras, por terem suas folhas concentradas no caule. Existem neste grupo plantas apreciadas para a ornamentação, como os encepalartos e as palmeiras sago. Elas foram especialmente abundantes na era Mesozoica, especialmente durante o período Jurássico. Atualmente, encontram-se em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo, mas com áreas de distribuição muito restritas. Muitas cicadófitas sofrem risco de extinção, apesar de terem sido abundantes em tempos pré-históricos. Atualmente, existem poucas espécies de cicadófitas e algumas encontram-se à beira da extinção, como as microcicas. Os perigos que elas enfrentam são a destruição de seus habitats, como as florestas tropicais, e o seu lento crescimento e reprodução infrequente. No entanto, como elas têm um aspecto atrativo, como suas folhas grandes e bonitas, muitas cicadófitas foram adaptadas em jardins públicos e privados em todo o mundo, além de terem a ajuda de instituições para a reprodução da espécie. Sobre as genitófitas. As genitófitas abrigam cerca de 70 espécies e são divididas em 3 gêneros. O primeiro gênero são as genitales. São plantas dioicas ou monóicas que geralmente são trepadeiras e também com espécies de arbustos e árvores. As folhas são elipíticas e dentro desse gênero existem 37 espécies. O segundo gênero é a Uelvitas. Contém somente uma espécie popularmente conhecida como polvo do deserto, que só existe no deserto de Moabe, na Angola. É uma planta rasteira formada por um caule lenhoso que não cresce com o tempo, mas as folhas podem atingir mais de 2 metros de altura. As efedrales possuem apenas um gênero, mas também inúmeras espécies repartidas pelo mundo todo. Tem um grande uso medicinal. Essas plantas crescem em climas áridos numa vasta área que inclui a Europa, Norte da África e Ásia Central, e entre outros. São conhecidas várias aplicações medicinais, principalmente por concentrar grande quantidade de efedrina. As suas propriedades são usadas na preparação de produtos dietéticos e na redução de apetite, e pode causar efeitos secundários graves. As ginkgófitas. Atualmente apenas um gênero e uma única espécie, o ginkgo biloba, considerado um fóssil vivo. Suas características praticamente não tiveram mudanças nos últimos 80 milhões de anos, porém não cresce espontaneamente pelo mundo, mas são conservadas em torno dos parques e jardins dos templos na China e no Japão. A planta é super resistente à poluição, por isso é muito encontrada em áreas urbanas. Por ter sobrevivido aos ataques de Hiroshima e Nagasaki, ter brotado em uma terra totalmente devastada pela radiação, é considerada um símbolo de paz e longabilidade na cultura oriental. É uma árvore de porte grande, podendo ter de 20 a 30 metros de altura. Oi, meu nome é Rafaela, sou o número 35. E meu nome é Andressa, sou o número 3. E a gente é do segundo A. A gente vai falar sobre a reprodução e a fecundação. E é isso aí, pode pausar.
Aqui nós vamos mostrar que é o esquema que a gente fez para facilitação sobre a nossa explicação sobre a reprodução e a... Fecundação das gimnospermas. Então, eu vou começar explicando agora sobre a reprodução. Devemos lembrar que as gimnospermas formam estruturas gametofíticas microscópicas. A estrutura é praticamente invisível ao olho nu. Aqui vemos o megaprótolo, que é o gametófito feminino. Dentro do megaprótolo, algumas células se diferenciam em oosferas, aqui no caso é as oosferas, que são os gametas femininos. Aqui a parte riscada aqui é o tecido, no caso. A aberturinha seria a escama, que é a micropila, que é o poro pequeno. Aqui embaixo vocês estão vendo que é o grão do pólen, que ele corresponde ao microprótolo inicial, que pode ser chamado de gametófito masculino, em fase de desenvolvimento e inicial. Aí cada grão do pólen ele é basicamente assim, né? Ele apresenta aqui o alas, que ele ajuda, ele facilita a flutuação dessa estrutura aqui, no caso, através do vento. Dentro do grão do pólen, encontramos duas células, a generativa e a célula do tubo. A célula do tubo é responsável pela formação do tubo polínico e a célula generativa é responsável pela formação dos gametas masculinos. E como a pinha masculina, ela não tem cheiro, ela não tem uma cor atrativa para os animais, então os animais não é responsável pela polinização, e sim a polinização é feita pelo vento. E aqui, a polinização é feita pelo vento e o grão do pólen, através do vento, no caso, atinge a micropila e para aqui nessa aberturinha. Daí agora a gente vai passar para outra imagem que a Andressa vai explicar. Já! Agora eu vou explicar sobre o segundo esquema. Assim que acaba atingindo a micropila, acaba desenvolvendo a partir da célula do tubo. Sai, então, o tubo polínico, que vai invadindo a estrutura do megaprótolo. Ao mesmo tempo, ele vai se desenvolvendo e a célula generativa ela vai sofrer uma mitose, que então ela vai penetrar no tubo polínico como duas estruturas, que ela é chamada de núcleos espermáticos. O tubo polínico ele vai crescendo dentro do megaprótolo, que assim vai acabar atingindo uma das oosferas. Detalhe, não são as duas que são fecundadas, e sim é só uma, por um núcleo espermático. Assim ocorre a fecundação. Um núcleo espermático fecunda a oosfera, que daí gera o famoso zigoto, que ele vai se desenvolvendo mitoticamente, que vai formando o embrião. O que estamos ali vendo ao lado é a formação da semente. Um detalhe é que o desenho da semente ele é muito semelhante ao da escama da pinha. Quando ocorre a fecundação, a escama se fecha e é desenvolvida como uma casca. O embrião já formado lá dentro e o tecido, que antes era conhecido como megaprótolo, ele acaba acumulando uma quantidade muito grande de matéria orgânica, que ela vai servir de nutrientes para o embrião. Essa grande quantidade de matéria-prima são as endospermas primárias. Tudo isso é a semente conhecida como pinhão.